Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar o Estatuto dos Servidores aqui do município de Tapira. Esse Estatuto dos Servidores é a lei onde estão os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores públicos. Claro que na nossa aula eu vou dar um destaque especial para a forma como a banca tem elaborado as questões em provas de concurso. Vamos trabalhar todo o estatuto, mas com atenção maior para aqueles pontos que mais caem em prova, que provavelmente vão estar na prova do teu concurso. Pessoal, o artigo 1º apenas apresenta que esse estatuto é o regime jurídico dos servidores, o regime jurídico único, nada demais, abrangendo todos os servidores do município, autarquias e fundações municipais. O artigo 2º já apareceu em prova de concurso. Ele diz quem é servidor, quem é funcionário para os efeitos desta lei. Ele diz o seguinte: são servidores e, portanto, são regidos por este estatuto os funcionários legalmente investidos em cargos públicos. O cargo público que pode ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. O cargo de provimento efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. E aí tu vai fazer um estágio probatório e vai se tornar estável. Já o cargo em comissão, o CC, é aquele que não faz concurso para ingressar, mas também não tem estabilidade. O ocupante de cargo em comissão, a qualquer momento, pode ser mandado embora, pode ser exonerado. Então é isso, servidor é quem ocupa cargo, tanto o cargo efetivo quanto o cargo em comissão. Se numa questão de prova, a banca tentar te enganar, dizendo que o servidor é somente o que ocupa cargo efetivo, está errado. Tanto o efetivo concursado como o CC são ocupantes de cargo e, portanto, são servidores por efeitos desta lei, são regidos por este estatuto. A diferença, é claro, é que o concursado vai ter estabilidade e o CC a qualquer momento pode ser mandado embora. O artigo 3º fala o que é o cargo público. E essas características do cargo público já foram cobradas em prova. Então, tu tem que saber que o cargo público é criado por lei, por um decreto eu não posso criar um cargo, tem que ter uma lei. A banca troca a lei por decreto e aí está errada a afirmativa. Com denominação própria, cada cargo tem a sua nomenclatura, o seu nome, como esse para o qual você se candidatou. Vencimentos pagos pelos cofres públicos, claro. O município vai pagar a tua remuneração, e o cargo ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que você vai assumir ao assumir este cargo. Muito bem, os cargos de provimento efetivo, que a gente já sabe que são esses providos por concurso público, são organizados em carreiras. Tem uma carreira, você ingressa na classe inicial da carreira, com o tempo pode ser promovido, vai crescendo na carreira e a cada promoção vai ganhar mais. As carreiras são organizadas em classes de cargos, de acordo com escolaridade, qualificação profissional e tudo mais. E isso está em outra lei. Tem outra lei trazendo o plano de carreira. Nesta lei nós não vamos estudar essa parte. E nós temos no artigo 6º que é proibido trabalhar de graça. É proibido o exercício gratuito de cargos, salvo quando a lei autorizar. Quando a lei, por exemplo, autoriza um trabalho voluntário, como amigos da escola, por exemplo. Bom, na sequência nós temos o provimento. O que é provimento? É o que a gente está buscando aqui. Você está aqui estudando para conseguir o provimento, para ingressar nesse cargo público. E para o provimento, para entrar num cargo, tem alguns requisitos básicos. São eles: nacionalidade brasileira. Percebe que não precisa ser brasileiro nato, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Estar no gozo dos direitos públicos, que são os direitos políticos. Quitação com obrigações militares e eleitorais. E aqui nós temos a idade mínima de 14 anos no texto da lei. Professor, meu filho tem 15 anos, ele pode fazer o concurso? Não, não pode. Mas aqui está dizendo 14 anos. Mas não se aplica mais. Não se aplica essa disposição. A lei, nesse ponto, ela está defassada, porque não pode fazer concurso com menos e assumir cargo com menos de 18 anos. Por outras leis. Tem outras leis que vão trazer a idade de 18 anos, inclusive o edital do concurso traz a idade de 18 anos. É que esta lei
nesse ponto, não foi alterada. Essa lei originalmente previa essa idade, e quando outras leis foram alteradas, aumentando para 18 anos, essa lei ficou para trás, não atualizaram mais ela. Pessoal, eu acho pouco provável que a banca formule uma questão exigindo isso, mas o que está no texto da lei é que a idade mínima é de 14 anos, muito embora no próprio edital do concurso a gente encontre a idade mínima de 18 anos. Bom, tem aqui a reserva de vagas para pessoas com deficiência, 5% das vagas reservadas, isso tem uma boa chance de ser perguntado em prova. Bom, o provimento dos cargos se faz por ato da autoridade competente de cada poder. Na prefeitura vai ser o prefeito ou prefeita, na Câmara de Vereadores, presidente da Câmara, na autarquia ou fundação, o dirigente da autarquia ou fundação. Pouco provável que o artigo 8º apareça em prova. O artigo 9º cai muito em prova, a banca gosta de cobrar ele. E ele fala sobre a investidura. A investidura é quando você assumiu o cargo público. E a investidura, ela ocorre na posse. Para entender isso, a gente tem que entender os 3 momentos da principal forma de provimento, que é a nomeação. É o seu futuro que nós estamos vendo aqui no quadro. Você vai passar no concurso em primeiro lugar e vai ser chamado ou chamada para assumir esse cargo. Quando isso acontece, você está sendo nomeado ou nomeada. A nomeação é o ato que convoca o candidato melhor classificado para assumir o cargo. Muito bem, então o município publica a tua nomeação e você deve comparecer para tomar posse. Na posse, você vai dizer, eu que passei no concurso, quero esse cargo, eu aceito esse cargo, eu vou assumir esse cargo. E eu quero e posso, porque é aqui na posse que você vai comprovar que preenche os requisitos para assumir o cargo. Então, às vezes, a pessoa que ainda não se formou, que ainda está na graduação, faz um concurso e passa no concurso. E muitas vezes me perguntam, professor, se eu passar no concurso antes de me formar, eu posso assumir o cargo? Depende. Depende quando que você vai ser convocado. Porque se quando você fez a prova do concurso, você ainda estava na graduação, não tem problema. Desde que na posse, quando você for chamado para assumir, você já tenha colado o grau, você já esteja formado. Se isso acontecer, se chegou o momento da posse e você já está formado, você pode assumir o cargo. Agora, se lhe convocam antes de você concluir a graduação, aí você não poderia assumir. Porque é no momento da posse que você vai comparecer e comprovar que preenche todos os requisitos para assumir o cargo. É aqui na posse, então, que você comprova os requisitos. Então, às vezes, é possível fazer a prova do concurso, mesmo antes de ter todos os requisitos. Mas, quando for chamado para assumir o cargo, vai ter um prazo para comparecer e tomar posse. E é nesse momento que você toma posse que ocorre a investidura. Sabe como é que a banca cobra isso em prova? Ela vai afirmar nas questões. A investidura ocorre com a nomeação. Está errado, é com a posse. A investidura ocorre com o exercício. Está errado, é com a posse. Só vai estar certo se dizer na questão. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Isso. E aí você vai lembrar, a posse é o momento que eu vou dizer que eu quero o cargo e eu vou comprovar que preenche os requisitos para assumir o cargo. Perfeito. E essa é a forma normal de ingressar em cargo público. Todos, da primeira vez, vão ingressar pela nomeação. Depois que a pessoa já ingressou, pode ser que por algum motivo passe pelas outras formas de provimento. A nomeação, ela é a forma de provimento originário. É chamado de provimento originário, porque a nomeação dá origem ao ingresso do servidor no serviço público. Todas as outras são as formas de provimento derivado. Por que derivado? Porque derivam de uma anterior nomeação. Só vai passar por promoção, acesso, readaptação, reversão, aproveitamento ou reintegração quem um dia já foi nomeado. E a gente vai estudar essas formas de provimento. No primeiro momento, você precisa saber que no texto da lei nós temos essas formas de provimento e essas formas de vacância. O que é vacância, professor? É o contrário do provimento. No provimento você vai entrar no cargo, né? Na vacância você sai do cargo. E a gente vai ver depois as formas de vacância, exoneração, demissão. Quando a gente vê lado a lado provimento e vacância, a gente percebe que tem algumas que são ao mesmo tempo
provimento e vacância. E por que que isso acontece? Porque são situações que o servidor sai de um cargo e vai para outro, que é a forma de crescer na carreira, de promoção e acesso. Essa forma chamada acesso, ela não é mais compatível com a Constituição Federal. Hoje não é mais possível esse acesso, mas ele ainda pode ser perguntado na tua prova. E se eles perguntarem o que é o acesso, o que você tem que saber é que era uma forma de provimento e vacância ao mesmo tempo. Porque assim como a promoção, era uma forma de crescer numa carreira. Bom, então é isso que nós temos. A promoção e o acesso são ao mesmo tempo provimento e vacância. A nomeação, que é a principal forma de provimento, pode ser em caráter efetivo, a gente sabe, por concurso público. Pode ser em comissão, aquele cargo de livre exoneração, cargo de confiança, que o prefeito ou prefeita nomeiam e exoneram quem eles quiserem para essa função. E em caráter temporário. Em caráter temporário para exercer função pública criada em lei. Aqui nós temos as contratações temporárias. Por exemplo, durante a pandemia do coronavírus, muitos municípios contrataram servidores temporários só para atuar durante a pandemia. Isso é um exemplo de contratação temporária. Bom, a nomeação para o cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso. Eu sei, por isso que eu estou aqui estudando. O concurso ele pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é só de provas, quem fizer mais pontos na prova fica em primeiro lugar. Quando ele tem títulos, tem uma pontuação adicional. Além dos pontos da prova, você pode levar lá um comprovante que você tem autoria de livro, pós-graduação, especialização na área, experiência na área, enfim. O edital, quando a prova é de títulos também, vai dizer o que você pode levar para pontuar nos títulos. Bom, concurso público, então, nós temos como a regra para a primeira investidura em cargo efetivo, você só vai ingressar a primeira vez por concurso público. E o concurso público, ele tem um prazo de validade. O prazo de validade é o prazo pelo qual o município pode convocar aqueles que passaram no concurso para assumir o cargo. A validade é de até 2 anos e pode prorrogar uma única vez por igual período, por mais 2 anos. Então você faz o concurso agora e durante 4 anos o município pode convocar os aprovados. Por isso que às vezes a gente nem lembra mais que fez um concurso e recebe uma convocação. Pode acontecer. Bom, e nós temos também que não se abrirá novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não esperado. Vamos imaginar que é feito o concurso agora e durante a validade muda o prefeito. E o novo prefeito do município ingressa e diz: eu não quero nomear essas pessoas do concurso anterior, eu quero abrir um novo concurso. Pode o novo prefeito fazer isso? Não pode. Porque se o concurso está no prazo de validade, ele não pode abrir um novo concurso. E se durante a validade do concurso ele quiser nomear alguém, ele tem que nomear quem passou no concurso. Não importa se o concurso for feito pelo ex-prefeito, pelo atual prefeito, isso não faz diferença. Quando o concurso é realizado, durante aqueles 2 anos, o município só pode convocar quem passou naquele concurso e não pode abrir outro. Quando terminam os 2 anos, o município pode abrir um novo concurso ou prorrogar por mais 2. Geralmente, os municípios prorrogam por mais 2, porque é mais econômico, é mais rápido, mais fácil, tem menos custo. O concurso está prontinho, é só prorrogar por mais 2 anos. É muito mais fácil para o município, por isso os municípios costumam prorrogar a validade. Então, geralmente, os concursos vão durar 4 anos. 2 anos que é a validade original e prorrogado por mais 2. Posse e exercício. Passei no concurso, fui nomeado, eles me chamam para assumir o cargo. E agora? Aí agora tem um prazo para comparecer e dizer: eu quero o cargo, eu aceito esse cargo. É a posse. A posse é a aceitação expressa de atribuições, deveres e responsabilidades do cargo com o compromisso de bem servir. Você vai assinar um termo de posse nesse momento. E qual é o prazo que você tem para comparecer e dizer que é o cargo e que pode assumir ele? O prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 a requerimento do interessado. Sendo um funcionário que está afastado, o prazo é contado a partir do término do impedimento. Como assim? Uma servidora do município
que trabalha hoje num cargo, faz o concurso para um outro cargo no município e passa nesse concurso. Só que quando ela é nomeada, ela está de licença gestante. O que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, esse prazo ele só começa a correr quando terminar a licença gestante dela. Ela não vai ter que voltar a trabalhar durante o período de licença gestante porque passou em outro cargo. Não, o cargo vai ficar esperando ela. É isso que diz o parágrafo 2º. O parágrafo 3º, bastante cobrado em provas de concurso, nos diz que a posse poderá dar-se mediante procuração específica. O que é a procuração para posse? É quando eu não vou tomar posse, eu dou uma procuração para alguém assinar em meu nome. Claro que para isso eu vou ter que comprovar toda a documentação para assumir o cargo, eu vou ter que passar pelo exame de saúde, mas só no dia da posse, no dia de assinar o termo de posse, eu dou procuração para alguém ir no meu lugar, por exemplo, porque eu estou viajando, porque eu estou fora do município naquele dia. Bom, só tem posse nos casos de provimento por nomeação. A posse só vai acontecer após a nomeação. Quando o servidor passa pelas outras formas de provimento, como promoção, não vai ter uma nova posse. Posse é só na primeira vez que ingressa após a nomeação. No ato de posse, deve apresentar uma declaração dos bens que constituem o teu patrimônio e é tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo. Quer dizer, perdeu aquele prazo de 30, prorrogável por mais 30, perdeu o cargo. Não esquece, então, o prazo de posse é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Isso cai muito em provas de concurso. A posse no cargo depende de prévia inspeção médica oficial. E o exercício vem depois da posse. O exercício é quando você vai começar, de fato, a trabalhar. O início, suspensão, interrupção e reinício do exercício devem ser registrados no assentamento individual do servidor, do funcionário, na ficha funcional. Bom, a promoção ou acesso não interrompe o tempo de exercício. Aquelas duas situações que o servidor cresce na carreira, ele não vai ter interrupção do tempo de exercício, continua contando normalmente no novo cargo. O funcionário que deve ter exercício em outra localidade tem 30 dias para fazê-lo, incluído nesse tempo necessário deslocamento à nova sede. Pessoal, é muito raro isso acontecer. Seria uma situação do servidor aqui de Itapira ser deslocado para trabalhar em outro lugar. É difícil porque o servidor municipal vai trabalhar sempre no município, né? Mas, de qualquer forma, isso foi copiado de legislações estaduais e aqui consta e podem aparecer em prova. Então, se cair na tua prova que o servidor que tem que ter exercício em outra localidade, ele tem o prazo de 30 dias para assumir o cargo. E o ocupante de cargo efetivo concursado está sujeito a 40 horas semanais de trabalho, a não ser quando a lei estabeleça uma jornada menor, como tem para alguns cargos. Quem exerce cargo em comissão, o CC, aquele que não fez concurso, aquele cargo de confiança, ele tem uma exigência de integral dedicação ao serviço. E ele pode ser convocado sempre que houver interesse da administração. Ele não recebe hora extra. O CC pode ser chamado a qualquer hora. E se ele trabalhou mais do que 40 horas por semana, ele não vai receber hora extra por isso, porque ele já recebe pela função de confiança. Próximo assunto é a estabilidade. E aqui, no texto da lei, consta que são estáveis após 2 anos os servidores nomeados por concurso. Ah, professor, então aqui em Itapira o estágio probatório é menor? São só 2 anos? Não, são 3 anos. Mas, professor, está ali escrito que são 2 anos. Pois é, mas o que vale é a Constituição Federal. Quando esse estatuto foi feito, eram 2 anos. Mas a Constituição Federal foi alterada e não faz pouco tempo. Foi em 1998 que aumentaram a estabilidade, o probatório, para 3 anos. Então, hoje prevalece a Constituição Federal. E nenhum legislador do município, nenhum prefeito ou prefeita que passou aqui em Itapira se preocupou em atualizar essa lei. Eles deveriam ter atualizado, porque faz muito tempo que não é mais 2 anos, que são 3. Bom, na prática, então, vale os 3 anos. E na prova, professor, o que eu faço? Bom, o que eu posso falar para vocês sobre a banca que vai fazer o concurso de vocês? Ela não costuma cobrar isso, né? Em outros municípios que ela já aplicou prova, que o tempo de estabilidade era de 2 anos na lei, ela não cobrou isso em prova. Então, provavelmente, isso não vai ser cobrado na tua prova. Mas se eles perguntarem de acordo com a lei,
A resposta seria 2 anos. Por mais que a gente saiba que no artigo 41 da Constituição Federal, o prazo é de 3 anos. Então, cuidado na hora da prova. Cuidado com o enunciado da questão. Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas, se aparecer uma questão e nas respostas tiver 2 e 3 anos, provavelmente essa questão vai ser anulada depois dos recursos. Agora, se na questão não tiver a opção de 3 anos, tiver a opção de 2 anos e outros tempos, marca 2 anos, que é o que está no texto da lei. Bom, e o servidor estável só vai perder o cargo em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado, que é uma sentença judicial definitiva, da qual não cabe mais recurso, ou processo administrativo disciplinar que assegure ampla defesa. Pessoal, aqui nós temos então a grande proteção que é a estabilidade, porque depois que você é estável é muito difícil que você venha a perder o cargo. De acordo com a lei, somente nessas 2 hipóteses. Na Constituição Federal tem algumas outras, mas para fins de prova sobre o Estatuto, eles só podem perguntar essas 2. Bom, readaptação. A readaptação é quando o servidor vai mudar de função, porque ele está com problema de saúde. Ele está ocupando um cargo, ele teve um problema de saúde, ele não tem mais condições de continuar nesse mesmo cargo. Só que o município não vai aposentar ele por invalidez, se encontrar um outro cargo, uma outra função compatível com o estado de saúde. Então, na readaptação, o servidor vai entrar em outro cargo compatível com seu estado de saúde, após uma inspeção médica que verifica que ele não tem mais condições de continuar no mesmo cargo, mas tem outros cargos que ele pode desempenhar a função. E aí, ao invés de ser aposentado por invalidez, ele é colocado nessa outra função. Essa mudança de cargo por limitação na capacidade física ou mental é chamada de readaptação. Nesses casos de readaptação, o servidor não vai ganhar mais nem menos, ele vai continuar ganhando a mesma coisa neste novo cargo. Reversão, retorno do aposentado. O servidor aposentado por invalidez, que não tem mais condições de saúde de continuar no cargo, pode ser que por algum motivo, depois de um tempo, ele recupera a saúde. Ele faz um tratamento, recupera a saúde. Se aquele que era incapacitado para o trabalho se recuperou, ele pode voltar para o mesmo cargo. E isso é chamada reversão. Quando declarados insubsistentes, que não subsistem, que não existem mais, os motivos que determinaram a sua aposentadoria, ele pode voltar. Bom, não pode, no entanto, voltar o servidor que já tenha 60 anos. Se já tem 60 anos de idade, não volta mais. A reversão só pode acontecer antes do servidor completar os 60 anos de idade. Aí vem o estágio probatório. Aqui na lei consta um período de 24 meses, mas que hoje já é de 3 anos, de 36 meses, em razão do que dispõe a Constituição Federal. E durante o probatório, o servidor é avaliado por esses fatores. Com base nesses fatores, eles vão ver se o servidor é bom o suficiente ou não para continuar no município após o probatório. Eles vão verificar a tua assiduidade, se você vai trabalhar todos os dias, se você cumpre os seus dias de trabalho. Disciplina, que é o respeito às normas gerais da instituição. Capacidade de iniciativa, capacidade do servidor de ter iniciativa de buscar soluções e propor melhorias, produtividade, que é o trabalho em si, e a responsabilidade com que o servidor desempenha o cargo. Tudo isso é considerado para que o servidor possa ser aprovado no estágio probatório. O chefe imediato do servidor em estágio probatório vai informar a seu respeito 60 dias antes de terminar o probatório para o órgão de pessoal, informando se o servidor vai passar ou não, se ele preenche ou não os requisitos. Se o parecer for contrário, se eles estiverem reprovando o servidor no estágio probatório, o servidor pode se defender por escrito, para tentar demonstrar que ele não deve perder o cargo no probatório. O prazo de defesa pode cair na tua prova, é um prazo de 10 dias. Muito bem. E quando o servidor não passa no probatório, o que acontece com ele? Ele vai ser exonerado. Cuidado, muita gente confunde, achando que o servidor vai ser demitido. A exoneração e a demissão são coisas diferentes.
Exoneração é uma saída normal do cargo. Quando eu não quero mais trabalhar no município, eu peço para sair, eu peço exoneração. Se eu não passo no probatório, eu sou exonerado. A demissão é outra coisa. Demissão é aplicação de pena disciplinar. Nós vamos, inclusive, estudar hoje quais são os casos de demissão. E demissão é uma perda do cargo para o servidor que cometeu uma infração disciplinar. Bom, depois nós temos a reintegração, que é o retorno do demitido. O servidor que for injustamente demitido, ele pode entrar com um pedido de revisão administrativa ou com um processo judicial, comprovar que foi injustamente demitido e ganhar o direito de voltar para o cargo. Ele vai voltar para o mesmo cargo que ele ocupava e ele vai ser ressarcido de tudo que ele perdeu esse tempo que ele ficou fora em razão dessa injusta demissão. Se o cargo que ele ocupava tiver ocupado por outro servidor, este outro servidor vai ter que sair para ele voltar. Esse servidor vai ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. O servidor que foi demitido e está sendo reintegrado tem direito de voltar para o mesmo cargo e é indenizado. Aquele que estiver no cargo vai ter que sair para ele voltar e esse que sai do cargo para ele voltar não tem direito à indenização. Muito bem, concluímos então as formas de provimento aqui no Estatuto dos Servidores de Itapira. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo, ingressando no próximo assunto que é o tempo de serviço. Dá um clique que eu já volto. Até logo.